Só tá iniciando a gravação aqui. Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Me chamo Leonardo, né? Faço parte da comissão organizadora da 20ª Jornada Científica do HUB. Eu vou ficar com a câmera fechada aqui, mas vou acompanhar toda a atividade para dar suporte técnico para vocês no que for necessário. Caso algum de vocês percam a conexão, basta entrar em contato comigo, que a gente faz o máximo para que a atividade não tenha que parar. Tá? Antes de começar, eu informo também a todos que esse evento será gravado e publicado no canal do HUB no YouTube. Ao ligar sua câmera e microfone, você autoriza o uso da sua imagem, voz e nome para essa finalidade, sem qualquer ônus em caráter definitivo pelo prazo de 10 anos. Ao acessar essa transmissão pela plataforma da jornada, sua presença foi registrada automaticamente e o certificado de participação será emitido em até 30 dias após o evento. Então, para baixá-lo, basta fazer login no site e acessar a área do participante. Dito isso, eu passo a palavra para a nossa moderadora, Silvia. Obrigada, Léo. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Silvia, eu sou psicóloga no HUB e hoje também estou como chefe da unidade de saúde mental. E é um prazer estar aqui hoje nessa mesa como moderadora, junto com Larissa, Sueli e Silene. E essa é uma das atividades que compõe a programação da 21ª Jornada Científica do HUB, e o evento acontece de 8 a 12 de novembro, todo de forma online. As inscrições para as demais palestras continuam abertas e podem ser realizadas pelo site do evento, que está disponível no chat. Léo, se você puder colocar aí para mim. E aproveitem também para assistir a apresentação dos trabalhos que foram aprovados. E o link de acesso aos vídeos dos autores está disponível também no site da jornada. Eu vou só reforçar para os participantes ficarem com o microfone e as câmeras fechadas enquanto a atividade acontece. E no final, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer tanto pelo chat quanto no final da apresentação, ligando o microfone e a câmera. O nome hoje da nossa mesa vai ser o cenário da pandemia na comunidade acadêmica, impactos, desafios, ações e superações. E o horário, a gente começa agora, vai até às 10h30. Então, primeiro a gente vai ouvir as palestrantes e ao final a gente abre para perguntas, discussões e comentários. Então, eu vou começar apresentando a professora Larissa. A Larissa Polejac, ela tem graduação em Psicologia pela Universidade de Brasília, especialização em Psicodrama e em Educação Permanente em Saúde, mestrado em Psicologia Clínica pela Universidade de Brasília, doutorado em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde pela Universidade de Brasília e pós-doutorado em Saúde Coletiva e em Saúde Pública. Larissa, seu currículo é tão grande. O seu mini currículo é grande. Hoje, ela está como diretora de atenção à saúde da comunidade universitária do Decanato de Assuntos Comunitários. É professora associada do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, Departamento de Psicologia Clínica, e está vinculada ao Laboratório de Psicologia da Saúde e Desenvolvimento, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão. Coordena o Integra, Núcleo de Estudos e Práticas em Psicologia, Cronicidades e Políticas Públicas em Saúde, é vice-presidente da Associação Brasileira de Pesquisa em Prevenção e Promoção da Saúde, e tem experiência em Psicologia da Saúde, Políticas Públicas da Saúde, Psicologia Clínica Comunitária, Desenvolvimento e Avaliação de Materiais instrucionais baseados na metodologia da problematização e na aprendizagem significativa para adultos. Bem-vinda, Larissa. A Sueli Salles Guimarães é doutora em Psicologia pela Universidade de Kansas, graduada e mestre em Psicologia pela Universidade de Brasília. É professora pesquisadora... Ai, deixa eu fechar minha... Gente. Pronto. É professora... Cadê?
Professora pesquisadora na Universidade de Brasília, autora da proposta e da implantação da Divisão de Psicologia do Hospital Universitário de Brasília e de diferentes programas e rotinas de intervenção em equipes interdisciplinares de saúde nesse hospital. Pesquisadora colaboradora sênior na Universidade de Brasília e trabalho majoritário nas áreas de psicologia clínica e da saúde. Produção principal em transtornos de ansiedade, hospitalização, doenças crônicas e dor. Bem-vinda também, Sueli. E agora eu vou apresentar a professora Silene de Paulino Lozzi. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Biologia Celular pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Ciências da Biologia Molecular pela Universidade de Brasília e concluiu recentemente o pós-doutorado na área de Educação pela Universidade de Lisboa. Atua como docente e pesquisadora na Universidade de Brasília e integra o programa de mestrado profissional em ensino de biologia em rede nacional do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília. Bem-vinda também, Silene. E aí, agora eu quero, então, começar. Vai ser a Sueli, né, que vai começar? A Larissa? Oi, eu, Silvinha. Então, é com você, Larissa. Vamos ver se sobe, senão o Léo já está aí a posto. Nada, né? Não apareceu, professora. Está aqui pensando na vida. Aí, agora foi. Oi, tá bom de ver ou vocês preferem de outro jeito? Não, tá ótimo. Então tá. Então, a Silvinha pediu, né, para a gente, nessa mesa, conversar um pouco sobre as ações, né, que a gente fez aí para o enfrentamento da Covid. E muitas dessas ações a gente fez junto, né? Então, a HUB está com a gente desde o início, quando a gente começou a construir a resposta da universidade, né? Então, só para a gente ter uma ideia, a UNB é um universo de mais ou menos 56 mil pessoas, né? Dividida nos 4 campi. Como a Silvinha falou, eu respondo pela DASU, que foi uma diretoria criada em 2019. Em abril de 2019, o professor Heleno, quando assumiu o decanato de assuntos comunitários, ele achou que era importante a gente ter uma diretoria que pudesse não só fazer intervenção em crise, né, como historicamente a gente tinha na universidade, mas para a gente pensar a saúde na lógica da universidade promotora da saúde. E isso tem a ver com os determinantes sociais da saúde, com tudo isso, né, que a gente entende desse conceito mais ampliado de saúde. Então, a DASU ela foi criada para olhar para toda a comunidade universitária, estudantes, professores, técnicos, terceirizados, enfim, todo mundo que compõe essa comunidade, né? A gente está no decanato de assuntos comunitários, como a Silvia falou, junto com a diretoria da diversidade, com a diretoria da acessibilidade, com a diretoria de esporte e ações comunitárias, com a diretoria do RU, então tudo aquilo, né, que tem a ver com a comunidade nesse decanato. E a DASU, ela tem como diretriz, né, tem um documento que publicou as diretrizes dela, a gente tem como diretriz uma ação intersetorial, não só para dentro, né, da universidade, articulando as potências que a gente tem na universidade, mas também com a rede fora, né, não só com a saúde, mas com tudo que compõe a nossa comunidade. E a gente, então, se dispõe, né, a desenvolver estratégias de promoção da saúde, atenção à saúde, qualidade de vida, né, prevenção e, mais recentemente, de vigilância também em saúde. Então, a diretoria ela é composta por 4 coordenações, né? A gente tem a coordenação de articulação da comunidade educativa, que são pedagogas e psicólogas escolares, que vão olhar para tudo aquilo que tem a ver com o sentido de pertencimento, né? A vivência acadêmica, tudo aquilo que faz com que essa vivência seja mais leve, né? Não só as questões pedagógicas, mas a própria relação, né, com a universidade, os processos de acolhimento dos estudantes, né? Isso tudo é feito pela Coeduca.
A gente tem a COAP, que é a Coordenação de Atenção Psicossocial, que aí são psicólogas clínicas, assistente social e nutricionista, que vão fazer, de fato, o atendimento psicológico, né? Tanto individual quanto em grupo, e as intervenções em crise. A gente tem a CORREDES, que é a Coordenação de Articulação de Redes para Prevenção e Promoção da Saúde, que também é uma equipe multidisciplinar de psicólogo, assistente social e nutricionista, e a gente vai se debruçar sobre todas as ações coletivas, né, de promoção da saúde, de fortalecimento do envolvimento comunitário, e, por fim, e dentro da Corredes, a gente tem o Núcleo de Prevenção às ST-HIV/AIDS, que já existia antes como um projeto, e com a criação da DASU foi instituído como um serviço mesmo da universidade, que, quando presencial, oferecia atendimento, né, aconselhamento e testagem para HIV e outras IST, sífilis, hepatites, enfim. E, por último, durante a pandemia, foi criada a COAVES, que é a Coordenação de Atenção e Vigilância em Saúde. Dentro da COAVES, a gente tem os núcleos de atenção e vigilância que ficam em cada campus, né? Sendo que na Ceilândia a gente ainda está precisando construir, e a gente tem se debruçado muito, né, na vigilância e na tentativa, né, de contenção de qualquer surto dentro da comunidade universitária. Eu estou trazendo isso para vocês porque ter essa estrutura foi fundamental para a resposta que a gente pôde construir, né, quando chegou a pandemia. Então, a pandemia, ela trouxe todos esses desafios que a gente sabe, né, do impacto mundial, das adaptações urgentes, da necessidade de ressignificação de várias coisas, a relação com o trabalho, a relação com o tempo, a relação com a família, a relação com a morte, né? A gente está vivendo ainda essa crise que é sanitária, mas é também psicológica, é também social, e ela traz para nós uma lente de aumento nas iniquidades que a gente já tinha, né? Então, a gente vê aí os pobres mais pobres, as pessoas com mais dificuldade de acesso, e isso tudo é muito importante, né? A nossa comunidade é muito diversa, a gente tem pessoas dos mais diferentes locais, diferentes etnias, diferentes raças, então é uma comunidade que também é muito afetada, né? A gente teve estudante que perdeu pai e mãe, a gente tem estudante que perdeu a renda toda da família, né? Isso tudo nos toca a todos, né? E o mais difícil disso tudo é que, nacionalmente, né, a gente padece... Pararam. Oi? Pode seguir, Silvinha? Então, a gente padece de uma falta de resposta coordenada, que é a primeira coisa que a gente precisa ter numa emergência sanitária. Então, a primeira coisa que a gente precisa é que a gente tenha um núcleo coordenador, né, das ações disso, a gente chama normalmente de COIs, que são os grupos coordenadores, né, da resposta de emergência em saúde, e que normalmente é composto por especialistas, né, da área, que possam ajudar na tomada de decisão rápida. E por não ter, né, essa coordenação, a gente teve muitas perdas, ainda tem perdas, né? E a gente está padecendo aí também de um burnout, não só dos profissionais de saúde, mas também dos profissionais de educação, de todos aqueles que estão na linha de frente, de alguma forma, né? Então, para lembrar que toda resposta, né, a uma epidemia, ela tem fases, e cada fase dessa demanda de nós um tipo de ação, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma boa liderança, a segunda é a gente compreender o processo da pandemia ou da epidemia, né? Para que esse grupo coordenador tome as decisões de acordo com o que a fase pede de cada um de nós naquele momento, para que a gente possa evitar um dano maior dessa epidemia. E foi justamente aí que a gente não tem, né? Então, a gente não teve uma preparação na fase de preparação e alerta, que é quando a gente fica sabendo que, olha, está acontecendo aí uma doença no mundo, né? Talvez chegue aqui, como é que a gente informa, como é que a gente prepara a comunidade para isso, como é que a gente previne, né? E aí o foco é muito maior na informação.
Depois vem a fase de contenção, que é quando a gente já sabe, né, que vai chegar, e aí a gente normalmente toma aquelas primeiras medidas, quando sabe que já tem outro país, então alguns países fecharam fronteira, né, outros países fizeram lockdown logo no começo, que é para tentar conter e não chegar à transmissão comunitária sustentada. Então, a gente também não fez bem essa fase e a gente chegou na transmissão comunitária ou sustentada, que aí ela vai tendo essas fases de aceleração, de pico e desaceleração, que vai depender muito do nosso comportamento. Então, eu chamo a atenção, né, que agora a gente está numa fase de desaceleração aqui no DF, mas se a gente continuar achando que a pandemia acabou, deixar de usar máscara, deixar de manter o distanciamento, e mesmo, né, agora com a liberação do decreto do uso em espaço aberto, é muito importante que cada um de nós tenha consciência de que se a gente não mantiver os cuidados, a gente vai voltar a acelerar e vai voltar a ter o pico mesmo tendo a vacina, né? Então, depende muito de nós e do coletivo. E aí, quando passa, né, tudo isso, a gente entra numa fase de recuperação, que é olhar para trás e aprender com o que essa epidemia nos ensinou para a gente se preparar melhor para uma próxima, né, se for acontecer. Mas aí eu quis trazer isso porque a gente precisa, como eu falei, né, de uma equipe coordenadora, a gente precisa dos planos de contingência, que é exatamente isso, dizer o que precisa ser feito em cada momento, a gente precisa fortalecer a atenção primária, as ações de promoção de saúde mental, então a OMS chamou atenção para isso lá no comecinho da pandemia, e esse ano de novo, em janeiro, na carta deles, né, eles soltaram a necessidade da gente reforçar as ações de promoção de saúde mental. A gente normalmente faz uma capacitação da comunidade, né, e dos profissionais de saúde para saberem como lidar, como manejar. Muito importante o apoio aos profissionais de saúde, porque a gente vê, né, na literatura que o sentimento de reconhecimento da comunidade é um fator de proteção em saúde mental, né, para os profissionais de saúde. E a gente precisa conhecer o nosso território e a nossa comunidade para a gente saber que intervenções que a gente vai desenvolver. Então, foi baseando um pouco nisso, nessas premissas, né, que a gente construiu a resposta na Universidade de Brasília. Então, logo em janeiro de 2020, né, foi constituído o COIS da universidade, né, o comitê gestor desses planos de contingência, esse comitê operacional de emergências em saúde, e esse COIS foi composto por diversos especialistas de várias áreas, imunologista, infectologista, epidemiologista, psicólogo, virologista, e além das áreas administrativas da universidade, e era coordenado pelo professor Heleno Costa, né, o decano de assuntos comunitários. E, ao longo, né, desse processo, foram construindo outros comitês na universidade para a resposta, que depois eu mostro para vocês. Mas eu queria destacar que, dentro do COIS, tinham alguns subcomitês, né? E um subcomitê que foi criado foi justamente o subcomitê de atenção psicossocial e de saúde mental. Esse subcomitê, ele foi responsável pela criação do plano de contingência da universidade em apoio psicossocial e saúde mental, que é de abril do ano passado, e que é esse daqui que vocês podem encontrar no repositório, né? A gente está para rever ele agora, e o plano de contingência, então, ele determina, né, ações para cada setor da universidade. E dentro desse subcomitê, a gente tinha 5 grupos de trabalho, e um grupo de trabalho, então, era de prevenção e promoção da saúde, o outro de organização de redes para o apoio psicossocial, e a gente fez uma parceria importante com o CRP e com uma rede de mais de 50 colegas, né, voluntários para atender a comunidade. Depois a gente teve um grupo de comunicação que desenvolveu essa campanha institucional, Você Não Está Sozinha, Você Não Está Sozinho, para justamente comunicar, né, a comunidade de tudo que estava sendo feito e das ações que estavam disponíveis para ela. E a gente teve também um núcleo coordenador, né, desse trabalho todo, um outro GT, que era um GT de educação e capacitação, pensando nisso, a necessidade de capacitar, né, a comunidade dos profissionais. A gente fez capacitação para psicólogo, para atendimento online, a gente fez outra para
educação, apoio mútuo, né? Grupos de apoio mútuo para os estudantes. E dentro desses grupos de trabalho, a gente tinha também o subcomitê de pesquisa, de monitoramento, pesquisa e avaliação, que é o responsável pela pesquisa que a gente vai trazer hoje, né? Então, o de atenção psicossocial ofereceu atendimento psicológico individual, em grupo, para estudantes, e os grupos específicos, né, para estudantes de graduação, de pós-graduação, para técnicos, para docentes, para familiares de vítimas da Covid, para pais, né? A gente teve um grupo de educação de filhos, né, na pandemia, porque foi novo para todo mundo também, e com parceria do HUB e com a Faculdade de Medicina, a gente tem tido a possibilidade, né, de ter um acompanhamento psiquiátrico, tem um ambulatório, né, no período, né, dentro da grade do HUB, que é da DASU, né, nessa parceria. Então, aqui algumas das ações, como eu falei para vocês, os grupos, e também muitas ações de promoção, né, da saúde, porque a gente entende que a resposta ela precisa ser multinível, né? A gente precisa trabalhar em promoção da saúde para o fortalecimento, né, dos sujeitos dos coletivos, para as pessoas perceberem que elas não estão sozinhas para passar por isso, com várias ações, né, que inclusive a literatura nos recomenda para os profissionais de saúde, ações de autocuidado, né, de práticas integrativas em saúde. Então, dentro desse processo, a gente desenvolveu as cartas solidárias, que são cartas, né, que a comunidade escreve para os profissionais na linha de frente. E aí entregamos no HUB, entregamos em vários hospitais, em CAPES, no cemitério, né, para o pessoal do serviço de limpeza urbana também. E a gente desenvolveu a UNB Solidária, que foi uma proposta da universidade de arrecadar, no caso, para os hospitais, tablets e celulares, para que os hospitais pudessem fazer as visitas familiares virtual. O HUB foi o primeiro, né? A gente fez esse ensaio, né, Silvinha? Deu super certo, e aí foi para os outros hospitais também da rede. A gente arrecadou também computador para a inclusão digital dos estudantes, né? E no começo da pandemia, toda a comunidade se envolveu em fazer máscara para a gente distribuir não só para os estudantes, moradores da CEL, né, da Casa de Estudante, mas também para comunidades de maior vulnerabilidade social, numa parceria com o DCE, né, o Diretório dos Estudantes. E aí várias técnicas de manejo de estresse, todas online, né, considerando a pandemia, relaxamento, meditação ativa, mindfulness, uma oficina canção e reflexão. A gente tem uma parceria muito importante com a Secretaria de Saúde, né, com a GERPIS, a Gerência de Práticas Integrativas, onde a gente oferece terapia comunitária, online. A gente oferecia presencial antes da pandemia, e com a pandemia a gente passou a oferecer 3 vezes por semana online, não só para a nossa comunidade, mas também para a comunidade externa, né? Essa ação das cartas solidárias virou uma parceria com o Correio, e o Correio se engajou nesse processo, né, divulgando as cartas, pedindo para a comunidade do DF escrever, e isso foi muito legal, né, porque a gente pôde fazer essa ponte, né, e um dos fatores de proteção e saúde mental, a gente sentir que pode fazer algo por alguém, né? Então, isso foi bom para quem recebeu e foi bom para quem leu. Essa entrega para o SAMU, essa entrega dos tablets, né, para visita familiar virtual, e especificamente para o HUB, o HUB foi o nosso primeiro de tudo, né? Como a gente tem aí uma relação de amor antiga, né, Silvinha? As primeiras cartas solidárias eram para a HUB, os primeiros tablets, né? A gente falou, vamos ver se isso dá certo, veio para a HUB. A gente pôde oferecer também um grupo para os residentes, né? E o curso de manejo de luto, que virou um curso em parceria com a Secretaria de Saúde, né? Para a gente capacitar a rede de psicólogos para oferecer grupos, né, para os familiares enlutados. O HUB também esteve sempre presente conosco. Então, aqui algumas das ações, depois, quem tiver mais interesse, né, eu posso explicar melhor sobre todas elas, mas elas estão no nosso Instagram. O curso de manejo, como eu falei para vocês, a gente capacitou 56 psicólogos, né? E durante o curso a gente pôde oferecer 28 grupos, e agora já está na segunda leva, né? A secretaria já está oferecendo e continua oferecendo, e nós também na UNB.
né? E quem quiser, tiver interesse, eu vou colocar aqui no chat o Linktree da Azul, para que vocês possam acessar. Então, dentro, como eu falei para vocês, desses vários grupos de trabalho, a gente tinha o subcomitê de pesquisa, que ajudou a gente a definir, naquele momento, os indicadores, né, de monitoramento e avaliação das ações que a gente estava fazendo, e a gente começou a desenvolver 2 pesquisas, uma em parceria com a Itália, a região da Emília-Romanha, ela teve conhecimento do nosso plano de contingência e ficou interessada em saber como que a gente estava trabalhando com a terapia comunitária online para a resposta da Covid, né? Naquele momento, a Itália estava no grande pico deles, né? Quando a gente começou a fazer essa pesquisa. Então, ela segue acontecendo, e a pesquisa que a gente vai trazer para vocês hoje, que é sobre a saúde mental da comunidade universitária, né? Então, de estudantes, de técnicos e de professores. E aí eu passo a palavra para minha amiga Silene, que vai trazer aí. Silene e Sueli tiveram incansavelmente durante todo este processo, e uma das coisas que foi mais bonita, né, foi a gente ver o engajamento da nossa comunidade, né? Então, a gente teve professores de várias áreas conosco, né? Para além da psicologia, a biologia, né? Silene aqui com a gente, letras, engenharia de softwares, né? E a gente pôde desenvolver aí um aplicativo junto para conectar as pessoas que precisavam de ajuda com quem queria ajudar. Enfim, foram várias ações, e a beleza desse movimento, né? Ele segue acontecendo. Então, o subcomitê ele foi encerrado em janeiro, né, desse ano, porque a gente já tem na universidade outros comitês. A gente tem o CK, que é o comitê que é coordenado pelo nosso vice-reitor, que é o de preparação, né, para recuperação da universidade, e outros tantos, acadêmico e tal. Então, não tinha mais necessidade da gente manter, né, vinculado ao COIS. O COIS segue como um grupo de especialistas, e a gente segue na DAZU, né, tocando todas essas ações aí em conjunto com a nossa comunidade. Então, eu vou passar para a Silene, para ela contar para vocês um pouco da pesquisa. Obrigada, Larissa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a essa excelente equipe de organização desse evento, dá para perceber isso, a Larissa e a Sueli. Eu vou tentar projetar como é que faz. A Larissa, ou você tira o dela? Como é que eu faço? Eu vou tentar, Deixa então... eu tirar aqui. Eu vou tentar colocar o meu. E cadê agora o negócio de tirar? Léo, socorro. Silene, pode colocar a sua, que aí automaticamente já A interrompe. dela cai? Isso. Tá. Vocês estão vendo a apresentação, então? Sim, estamos. Eu tirei o dela. Ah, você tirou dela, derrubou. Tirei. Tá, eu estou tentando achar o negócio de apresentação aqui, gente. O que aconteceu? Lá no canto Achei. Isso, aí. Ok, então, como disse a professora Larissa, nós realizamos uma pesquisa no contexto da pandemia de Covid-19, que era voltada para a saúde mental e fatores de proteção e risco para estudantes técnico-administrativos e professores da Universidade de Brasília. Essa pesquisa foi coordenada pela professora Larissa. Bom, nós tivemos vários pesquisadores de unidades diferenciadas, o que nos foi, como a Larissa disse, bastante satisfatório ver a universidade cumprindo o seu papel, né, e exercendo aí a universalidade que tem que existir, né, nesse contexto. Servidores técnico-administrativos, estudantes, alguns elementos de vários institutos participaram como pesquisadores, e também tivemos colaboradores, como a professora Dione, da comunicação, vários professores influenciaram no design do estudo, epidemiologistas, psicólogos, e a análise dos dados quantitativos foi feita por um estatístico, um professor colega nosso, e também os estudantes participaram da coleta de dados, em especial nos grupos focais. Bom, os objetivos, então, poderíamos elencar que como objetivo geral seria o da nossa pesquisa, examinar indicadores de saúde mental, fatores de risco e protetivos, né, para a saúde mental nos 3 segmentos. Em relação aos objetivos específicos, nós queríamos analisar essas variáveis associadas principalmente ao sofrimento psicológico, ideação suicida, também consumo de álcool e violência doméstica, que nós ainda estamos em momento de análise,
tá? Com a pesquisa de grupos focais, descrever estressores vivenciados, impactos percebidos sobre a saúde, formas de enfrentamento. Essa pesquisa foi realizada com grupos minoritários de discente, os resultados eu apresento adiante, e também descrever proposições para melhoria na saúde mental na perspectiva dos 3 segmentos. Bom, então, em relação à metodologia, nós utilizamos instrumentos complementares. O primeiro deles foi uma parte quantitativa que foi feita com um questionário que continha uma parte sociodemográfica para identificar os participantes e também escalas de sofrimento psicológico, de suicidabilidade, de recursos psicológicos, de sensação de pertencimento, flexibilidade psicológica e percepção de apoio, tanto no nível do apoio recebido pelo docente, como também da universidade. Esse estudo, então, essa parte quantitativa, foi feita principalmente por um professor que não está aqui presente, mas eu apresento os resultados preliminares adiante. Os grupos focais, eles foram feitos com um roteiro de entrevista, então eram constituídos de diferentes grupos minoritários de discentes, e os resultados foram submetidos à análise temática. Já a questão aberta do questionário, é porque esse questionário tinha, né, uma série de questões que foram tabuladas e codificadas, mas também tinha uma questão aberta, cujos resultados eu também vou falar adiante, e a professora Sueli, dirigida aos discentes, aos docentes e aos técnico-administrativos. Essas respostas foram submetidas à análise de conteúdo. Muito bem, de modo geral, 1.016 estudantes participaram dessa parte quantitativa, 69 docentes e 70 técnico-administrativos, tá? Em relação à questão aberta do questionário, foram 279 estudantes que produziram 377 respostas. Um estudante produz mais de uma resposta, evidentemente, 27 docentes e 34 técnico-administrativos. Foram 12 os estudantes que participaram dos grupos focais, sendo dos grupos de LGBTQIA+, estudantes negros e também com deficiência visual. Bom, primeiro eu vou então apresentar os dados do nosso estudo quantitativo, que não está concluído, né? Inclusive ele está em fase de validação. O instrumento utilizado foi um questionário enviado aos participantes. Nós optamos por não fazer uma pesquisa censitária, e sim utilizar uma amostra estratificada, e a nossa unidade, né, a nossa variável de estratificação foi unidade acadêmica. Então, nós calculamos um N de respondentes em cada unidade acadêmica para os estudantes. Professores e técnico-administrativos, cuja análise ainda não foi feita dessa parte quantitativa, foi feita com um pool geral. Muito bem, a partir do momento em que nós calculávamos o N para essa pesquisa, que está aqui na segunda coluna dessa tabela, nós fizemos um sorteio, então a seleção foi aleatória, e os convites foram enviados para esse quantitativo na segunda coluna, né, dessa tabela, e a coleta de respostas foi realizada entre março e maio de 2021, tá? Na terceira coluna, nós temos, então, o número de respondentes, e na quarta, o percentual de respondentes. Observem que, obviamente, foi bastante aquém do que nós desejávamos. Tem havido um esgotamento dos estudantes e, aliás, de todos nós, né, nesse sentido de responder, e faz parte, né, desse contexto da pandemia, não responder a uma série de iniciativas, inclusive pesquisas, né, e várias pesquisas circulavam ao mesmo tempo. Então, em relação a isso, os resultados que eu vou apresentar quantitativos, eles estão sendo validados. O que é essa validação? É nós avaliarmos, nesse percentual de respondentes, as características sociodemográficas, se elas são representativas das que nós levantaremos para o pool total de participantes em cada segmento, certo? Então, nós estamos nessa fase de validação, mas já apresentamos os resultados dessa parte quantitativa que nós obtivemos, só em relação aos discentes, tá? Então, lembrando a vocês que tinha um questionário que foi enviado por e-mail, e ele tinha uma parte sociodemográfica e também escalas, né? A questão principal levantada, né, de início foi: quais as variáveis são associadas ao sofrimento psicológico e ideação suicida nos estudantes? Então, nós vamos falar de variáveis de desfecho, como essa de sofrimento psicológico e ideação suicida, também conhecida na estatística como variável dependente, ok? Então, violência familiar e abuso, consumo de álcool e drogas está sendo processado, esses resultados estão sendo processados. Bom,
Vejam que, em relação a variáveis independentes, nós temos um elenco enorme, né? Idade, identidade de gênero, orientação sexual, cor, raça, estado civil, trabalho, local de residência, reserva de vagas, recebimento de apoios institucionais, principalmente, perdas financeiras, se o indivíduo contraiu ou não Covid, se houve óbito de amigos ou familiares, né, amigos próximos por Covid-19, o campus a que ele pertence, número de atividades de lazer, e também algumas nós agrupamos e vamos chamar de conjuntos. Então, o conjunto do apoio, né, que podia ser distal, da universidade como um todo, ou proximal, né, da comunidade mais próxima e do professor. Também o grau de envolvimento com a comunicação em redes sociais ou comunicação por canais institucionais. Nós também avaliamos a relação da flexibilidade com sofrimento e ideação suicida, dos recursos psicológicos de que dispunham esses participantes, recursos positivos, negativos, relacionais e de saúde, e também o pertencimento associado ou não a esse sofrimento psicológico e ideação suicida, assim como os efeitos de isolamento. Então, são bastante numerosas as nossas variáveis independentes. Em relação aos... Eu vou só exemplificar rapidamente, não há condição de ler. Então, o que é esse agrupamento? O que nós chamamos, por exemplo, de mudanças com isolamento? Perguntávamos se o sono tinha mudado, se as atividades de lazer, se a alimentação, e aí o participante concordava ou não, né, em diversos graus, numa escala Likert, em relação a esses itens. Então, em relação a recursos psicológicos positivos, por exemplo, com que frequência você fica profundamente envolvido com uma atividade, com que frequência você conquista os objetivos, ou você sente que está fazendo progresso. Então, eles respondiam isso numa escala, isso era quantificado, e nós denominamos recursos psicológicos. E assim vai, certo? Esse agrupamento foi feito dessa forma. Bom, o primeiro dado que eu tenho que mostrar para vocês, então, em relação a estudantes, foi feito através de modelo. Então, nós fizemos modelos de regressão linear. O primeiro modelo, ele aplicou as variáveis sociodemográficas, tá? Em relação a sofrimento psicológico. Em azul, está aquilo que, de algum modo, não se relacionou no nosso modelo com sofrimento psicológico. E em vermelho, nós listamos aquilo que faz algum efeito nesse sofrimento psicológico. Lembrando vocês de que isso vai ser extrapolado, né, possivelmente validado em relação à comunidade como um todo, e que no modelo a gente testa todas aquelas variáveis, mas aqui estão só aquelas que tiveram alguma influência ou não em relação ao sofrimento psicológico, que é o desfecho. Então, por isso é que nós não temos todas aqui. O que nos chama a atenção é que, por exemplo, o fato de não ter uma orientação sexual hegemônica, né, indivíduos que se declararam bissexuais, homossexuais, ou que preferiram não declarar, eles têm maior propensão, ou maior relação a essas características com o sofrimento psicológico, se ele é da raça negra em relação às outras, da cor preta, se ele enfrenta dificuldades financeiras significativas nesse período, se ele contraiu Covid, né, ou alguém da família, e também se houve um ou mais óbito de familiar ou de pessoa próxima a ele. Tudo isso influenciou, por esse modelo, no sofrimento psicológico. Quanto mais idade, menos sofrimento psicológico, tá? Analisando assim bem pragmaticamente, o apoio institucional e dos professores, assim como número de atividades de lazer, isso não tem relação direta com o sofrimento psicológico ou tem uma relação contrária, digamos assim, certo? Então, aqui nós elencamos as variáveis sociodemográficas. Nós também utilizamos algumas dessas variáveis e também aquelas de flexibilidade, de mudanças com isolamento, né, que são variáveis explicativas. E, obviamente, recursos psicológicos negativos, assumidos, né, declarados pelos participantes, têm relação com sofrimento psicológico. Já falamos também de dificuldades financeiras, da orientação sexual não hegemônica, e flexibilidade, por exemplo, entre aspas, funciona como quase que um fator protetivo contra o sofrimento psicológico, assim como idade. O maior envolvimento em comunicação e redes está associado. Então, a gente não sabe se não é porque os indivíduos em maior sofrimento procuram mais as redes, enfim, isso precisa ser avaliado melhor. Em relação à ideação suicida, nós temos duas tabelas para mostrar para vocês. A superior fala da relação dessa variável de desfecho, ideação suicida, pensamento suicida, com variáveis sociodemográficas, e abaixo nós temos aquele conjunto que integra as variáveis explicativas. Observem que algumas
influências de características sociodemográficas também são percebidas aqui, né, do mesmo modo como no sofrimento, né, ou seja, ter uma orientação sexual não hegemônica, apresentar dificuldade financeira, tem relação com essa ideação suicida por esse modelo, certo? E, por outro lado, um apoio da instituição, um apoio macro, tem um efeito contrário, assim como quanto mais idade, na nossa pesquisa, menor ideação suicida. Em relação aos recursos e à flexibilidade, novamente, a flexibilidade não tem relação, quanto mais flexibilidade, menor relação com a ideação suicida, e, evidentemente, recursos psicológicos negativos estão associados, ok? Bom, agora eu vou apresentar para vocês, então, essa foi a parte quantitativa obtida das respostas dos estudantes. Estamos ainda analisando tanto a parte de validação como a parte de consumo de álcool e drogas e também violência doméstica, ok? Esperamos numa próxima universidade divulgar isso na comunidade acadêmica. Os grupos focais foram feitos com estudantes de grupos minoritários e os resultados obtidos foram a partir de análise temática. O que nós investigamos? Quais os estressores vivenciados por eles na pandemia, como é que foi o enfrentamento disso, como é que eles percebiam ou como é que eles usaram os recursos institucionais nesse período e levantamos também sugestões para ações promotoras de saúde mental. São bastante numerosos os estressores levantados, é o grupo de maior número de itens, evidentemente. Então, nós temos conflitos familiares, autocobrança, relação com baixo apoio docente, é um fator estressor, dificuldade de adaptação para o ensino remoto, dificuldade de conciliar a rotina doméstica, alegavam excesso, né, de atividades, excesso de número diante da tela, pressão social, familiar, enfim. Excesso de atividades acadêmicas, foram numerosos os estressores apontados pelos estudantes dos grupos focais. Em relação aos impactos na saúde, nós vimos que eles apontaram para o desenvolvimento e agravamento de sintomas em saúde mental, a ansiedade identificada tanto na relação com a saúde dos familiares, como a situação financeira, identificaram o aumento de sedentarismo, o aumento do uso de fármacos, confessaram uma labilidade emocional, problemas físicos com a falta de ergonomia, principalmente esse excesso de horas, né, no ensino remoto, e também confessaram, disseram, né, expressaram que vários deles manifestaram pensamentos, planejamento e até tentativa de suicídio. Bom, o enfrentamento tem um número menor, né, de recursos apontados, mas eles falaram de engajamento ou tentativa sempre, tanto de atividade física, como de atividades como meditação, confessaram que havia recaídas nesse processo, o tratamento medicamentoso foi um modo de enfrentamento, incluindo o aumento da dosagem, né, de medicamentos, busca de suporte social, em especial de amigos, dedicação a hobbies, também por alguns alunos, e uma assunção de uma certa impotência diante da complexidade da sua ação e do excesso de tarefas, né, nesse período. As proposições levantadas nesses grupos focais foram, de modo geral, o fortalecimento comunitário, a atenção primária voltada para a educação em saúde mental, também incluindo grupos de acolhimento para minorias mais acessíveis, né, que favoreçam ao pertencimento, que é um fator protetivo. A atenção secundária foi demandada a partir de grupos de apoio para pessoas em sofrimento mental e atenção terciária, plantão psicológico, certo? A questão aberta do questionário, que eu vou apresentar para vocês, a professora Sueli continua nessa análise, agora em relação aos resultados dos estudantes, tá? A questão que foi feita, então, no caso dos estudantes, para 1.016 alunos, somente 299 responderam, mas isso gerou 377 respostas, perguntava o que eles achavam importante para favorecer as condições de qualidade de vida e saúde, né? Durante esse período, né, relacionados com esse contexto. E a análise de conteúdo, ela além de apontar essas categorias de resposta, ela quantifica, mais ou menos, né, ela aponta a frequência dessas respostas. Então, nós destacamos que as respostas deles foram agrupadas principalmente na categoria de atenção à saúde física e mental, tá? Como importante para favorecer as condições de qualidade de vida e saúde, melhoria, né, em vários processos didático-pedagógicos, também em procedimentos administrativos por parte da universidade e também investimento em melhor comunicação da universidade com esse grupo de discentes,
onde eles apontavam que não só canais institucionais deveriam ser utilizados, mas também redes sociais mais acessíveis ou mais utilizadas pelos estudantes. Também foi demandado mais acolhimento e suporte, investimento na relação de empatia em professor-aluno, isso foi bastante comum, assistência estudantil, atendimento individualizado, e nós tivemos também muitos depoimentos, bastante até emocionantes, né, que nós capturamos desses alunos. Vários deles pediram auxílio imediato, terapêutico, e isso foi encaminhado para a DASU, e eles foram submetidos, então, a sessões de terapia e foram acolhidos. Bom, aqui eu vou exemplificar com algumas falas bastante recorrentes desses estudantes, né? Eles, em relação aos professores, acham que todo mundo tem acesso à internet de qualidade, câmera ou dispositivo, o que não acontecia. Pediram mais aulas assíncronas, o que foi uma recomendação expressa do SECAR, que não foi atendida por vários professores. Não darem aulas muito longas, eles pediram. Usar meios de comunicação mais acessíveis ou mais eficientes, que não sejam somente os institucionais, que eles não sabiam de uma série de atividades, por exemplo, que a professora Larissa exemplificou, numerosas, de enorme qualidade, mas existe um problema de comunicação aí. Também era comum que pedissem que o número de atividades passadas em casa, em termos de serviço, fosse diminuído, alegando que eles também tinham uma rotina doméstica complexa, e mais serviços de atendimento psicológico e psiquiátrico, inclusive acesso aos serviços de saúde e ao HUB. Sabemos da complexidade disso. A análise preliminar desses dados aponta que existe um alto grau de congruência dos resultados obtidos com os relatos de grupos focais, também com as respostas, né, ao questionário e também as respostas à questão aberta, né, não só a parte quantitativa como a questão aberta. Eram muito comuns os eixos de respostas que nós identificamos, como vocês devem perceber. Bom, agora, a professora Sueli vai apresentar outros resultados e eu gostaria de voltar ao final, já peço aí para a mesa, para apresentar algumas conclusões do grupo. É isso. Eu vou tirar a minha apresentação. Pessoal, vocês estão me ouvindo? A apresentação já saiu? Já, né? Então tá. Professora Sueli. Sueli, o microfone está desligado. Ok. Bom dia novamente a todos vocês, a quem está nos assistindo. Eu parabenizo de início a comissão organizadora desse evento, muito bem pensado, muito necessário, e agradeço a oportunidade de participar de alguma forma, espero realmente colaborar. Então, vou partilhar aqui a minha tela para mostrar os meus slides. Por favor, me avisem no momento que aparecer. Apareceu? Sim? Ok. Deixa eu ver se eu coloco a tela cheia aqui. Isso. Tela cheia? Ok. Bom, então eu vou falar, como a professora Silene já explicou, de um aspecto dessa pesquisa conduzida pela DASU sob coordenação da professora Larissa. Foi encaminhado um questionário à comunidade acadêmica toda e foi incluída, ao final desse questionário, uma questão aberta. Então, eu vou falar sobre as sugestões de professores e técnicos administrativos para melhorar a qualidade de vida e saúde mental, NB, durante a pandemia de Covid-19. Então, os objetivos dessa apresentação, dessa parte da pesquisa, é descrever proposições para a melhoria da saúde mental durante a pandemia de Covid-19, na perspectiva
de docentes e técnicos da Universidade de Brasília. Então, o método foi o mesmo, né, um estudo transversal realizado online, do qual, para a participação, foi feita uma amostra aleatória estratificada, composta por 335 docentes e 342 técnicos administrativos. Então, esses foram os possíveis participantes, foram os docentes e técnicos convidados a participar. E o material utilizado, o mesmo, né, da pesquisa toda, material eletrônico, como computador, tablet, celular, internet, e-mail, e a questão aberta enviada em formato eletrônico. E essa pergunta aberta era para todos os 3 segmentos. Cada um recebeu com a própria terminologia. Então, por favor, nos diga o que você entende que a UNB poderia implementar para favorecer as condições de qualidade de vida e saúde dos servidores técnicos administrativos, o grupo de técnicos, ou docentes, para o grupo de docentes. Então, é dessa resposta a esta pergunta que nós vamos falar. O questionário foi encaminhado por e-mail para essa amostra selecionada que eu acabei de mostrar. E quando recebemos as respostas de volta, foi feita a análise dessas respostas, usando o procedimento de análise de conteúdo. Feita a análise de conteúdo, o que contém em cada resposta, elas foram listadas. E dessa listagem fizemos o agrupamento das respostas por tema, que formou as categorias que eu vou apresentar. Então, por exemplo, como foi feita essa análise? Vamos supor que, para aquela pergunta, as pessoas responderam: o que a UNB pode fazer? Oferecer vacina para todos, oferecer serviço de auxílio psicológico, oferecer suporte à saúde física e mental dentro do hospital universitário e oferecer o melhor plano de saúde. Então, pelo conteúdo, todas essas respostas cairiam na categoria que foi denominada atenção à saúde física e mental. Foi isso que foi feito para analisar as respostas. Bom, dos 335 docentes convidados, 28 responderam essa pergunta, formando um total de 40 respostas. Dentre os 342 técnicos, 34 responderam, oferecendo 39 respostas. Bom, então, as categorias que nós encontramos em todas as respostas, sugerindo iniciativas para que a UNB favorecesse a saúde mental, foi melhoria nas condições de trabalho, o mais citado por 18 docentes e 20 técnicos, atenção à saúde física e mental, né? Vocês se lembram que foi também citado pelos alunos, foi citado por docentes, 10 docentes e 10 técnicos, a promoção do bem-estar é indicado por 9 docentes e 9 técnicos. Então, foi um total de 40 sugestões de docentes e 39 de técnicos. Com relação às melhorias das condições de trabalho sugeridas pelos docentes, foram incluídas ações que possam facilitar tanto a carreira quanto a rotina diária do docente. E aí inclui a oferta de cursos para treinamento e recursos relacionados ao teletrabalho, que, como todos nós vivenciamos nesse momento, foi uma enxurrada de demanda para o uso da tecnologia que muita gente não estava preparada, e mesmo quem estava preparado se deparou com muita novidade. Então, além de todo o trabalho acadêmico que mudou repentinamente de contexto, e nós respondemos de acordo com o contexto no qual nós estamos inseridos, esse contexto mudou drasticamente, sem planejamento, e o uso da tecnologia muito maior do que era usado antes dificultou muito o trabalho do docente, que obviamente demandava treinamento. A valorização da opinião, tanto individual do docente quanto em nível colegiado,
foi sugerido também que fosse criado um canal de ouvidoria. Então, nós percebemos que, tanto quanto aconteceu com os alunos e estudantes, os docentes também sentem que não são ouvidos de maneira adequada. Eles pedem que sejam, que recebam mais atenção e que sua fala seja mais valorizada. O estímulo ao alcance de metas individuais de cada docente, que ele não se sinta sozinho na busca de alcançar os seus objetivos acadêmicos. E a redução de tarefas múltiplas, que é muito comum que um docente tenha uma quantidade muito grande de atividades que não apenas a sala de aula e a pesquisa que ele realiza. Que sejam promovidas ações cooperativas e simpósios sobre a carreira, de modo a trazer uma discussão maior sobre como colaborar e como trabalhar o segmento da própria carreira. E a oferta de subsídios para congressos e publicações que são essenciais na carreira do docente e que têm um custo significativo. E outras sugestões incluíram viabilizar a progressão não padronizada. Existe uma padronização, um processo formal de progressão, que obviamente não é da UNB, é de instâncias superiores, alcança outras universidades também, mas é pedido que seja modificada essa padronização, que tenha diferentes critérios para a progressão do docente, que os técnicos possam assumir cargos de assistência ao docente e a redução de tarefas burocráticas, que são muitas, e o estímulo ao trabalho da DASU da maneira como já vem sendo feito, né? Foi feito um grande elogio ao trabalho da DASU. Foi solicitado ainda pelos docentes que houvesse melhoria no espaço físico, que é considerado inadequado ou insuficiente, como a infraestrutura de laboratórios, e isso a gente percebe que, principalmente nos prédios mais antigos da UNB, a infraestrutura é muito precária, e a infraestrutura de salas de aula, consideradas muito quentes e com mosquitos. E a criação de um espaço de alimentação para convívio dos professores, um espaço onde aqueles que passam o dia inteiro na UNB, que é muito comum, possam se reunir, ter um convívio, ter uma conversa. Né? E a gente percebe, então, que são sugestões que abordam aspectos da universidade que muitos deles já existiam desde sempre, ou quase sempre, mas que podem ter sido muito exacerbados em decorrência da pandemia e toda a mudança contextual que isso implicou. Com relação aos técnicos administrativos, que também sugeriram melhoria nas condições de trabalho, tem um destaque para as condições gerais de trabalho, que implica sugestões na melhoria da rotina, dos procedimentos que eles realizam, na relação principalmente com superiores e chefias, principalmente docentes, e outras instâncias quanto à opinião, experiências e ideias dos técnicos. Eles pedem também, da mesma forma que os professores, mas eles enfatizam ainda mais que as ideias, as opiniões e as próprias experiências sejam ouvidas e respeitadas, porque eles são expertos naquilo que eles estão realizando. Então, eles pedem, por exemplo, que não seja imposto o uso de ferramentas, como, por exemplo, a plataforma de trabalho. Foi muito enfatizado o uso do SIGA repentinamente. Eles têm muitas críticas com relação a algumas plataformas, como o SIGA, e eles referem que não foram ouvidos com relação à opinião, e é eles que trabalham com as plataformas, né? Sugerem mudança na carga horária oficial, tanto a redução quanto o estabelecimento de carga diferente, incluindo uma maior ênfase em trabalhos remotos e e-mail, e redução do trabalho presencial. E a oferta também, da mesma forma que os professores solicitaram, eles também pedem que sejam oferecidos cursos de capacitação, mas que sejam específicos para o trabalho no momento realizado, que não sejam
a capacitação generalizada, que quem estiver assumindo determinados cargos que tenha treinamento específico para este cargo. Sugerem ainda melhoria no clima organizacional que envolva escutar e mediar conflitos. Isso foi muito enfatizado, principalmente o conflito entre pares e entre superiores docentes. E respeitar e valorizar o perfil, a competência do técnico, permitindo que eles assumam cargos outros para os quais eles são capacitados, são qualificados, que muitas vezes é ocupado por um docente que não é treinado e não é capacitado para determinado cargo. Então, eles sugerem, inclusive, que sejam oferecidos cursos para os docentes que ocupam cargos administrativos, porque eles são especialistas na área na qual eles são docentes, e não para as atividades administrativas que muitas vezes ocupam, os cargos que ocupam, e que seriam cargos, talvez, pudessem ser também muito bem desenvolvidos por técnicos. E, ainda nas condições de trabalho, enfatizam muito o estímulo ao relacionamento entre os próprios pares. Eles sugerem ações que melhorem a relação entre eles, incluindo um plano de comunicação promovido, elaborado pela universidade, para boas práticas sociais e laborais, algo que aumente a relação de qualidade entre eles de uma maneira positiva, como aumentando o número de possíveis encontros virtuais que possam estimular o vínculo entre os pares todos. E a implementação de gestão de conflito entre todos os servidores. Então, vejam que a questão do conflito entre pares é muito enfatizado pelos técnicos administrativos. Com relação à atenção à saúde física e mental, foi principalmente solicitado assistência psicológica e psiquiátrica. Inclusive, os técnicos chamam atenção para o fato de que a assistência psicológica, a psicoterapia, demanda tempo e sessões continuadas, e na maioria das vezes semanais, e às vezes mais de uma vez por semana. E isso não é contemplado pelo número de licenças médicas ou para tratamento que eles podem ter por semana ou por mês. Então, é chamada a atenção para esse fato, que seja oferecido, facilitada assistência psicológica, mas que seja de uma maneira que essas faltas para assistência psicológica seja contemplada sem abatimento na sua frequência ao trabalho, porque a assistência psicológica, que é atendida geralmente pelos planos ou os trabalhos que eles têm acesso, acontecem no segunda a sexta, no horário de 8 às 18, que é o horário que eles trabalham. Tá? Então, é chamada a atenção para esse aspecto. É pedido que assistência médica e psicológica sejam realizadas no HUP, que haja algum tipo de espaço diferenciado ou que favoreçam o acesso à marcação de consultas no HUB, que a gente sabe que é uma demanda muito grande, muita gente espera um ano para ter uma consulta. E que haja melhoria no plano de saúde ou planos de assistência, os dois grupos solicitaram, e teve também ênfase no pedido de vacina e atenção à saúde para todos. Com relação ao acolhimento e promoção ao bem-estar, foram sugeridas também pelos dois grupos, docentes e técnicos, atividades como relaxamento, ginástica funcional, esporte, oficinas de música, algum modo de socialização, atividades diferentes de socialização, como, por exemplo, discutir livro, que a biblioteca já oferece isso, mas que tenha mais atividades que possam socializar os grupos, acolhimento e apoio individual. Isso aí tem alguns depoimentos que enfatizam muito o fato da pessoa se sentir isolada e não se sentir como pertinente ou como pertencente ao seu próprio grupo, ao seu próprio local de trabalho. E alguns depoimentos demonstram muito sofrimento, tanto do docente quanto
do técnico administrativo com relação a essa questão do acolhimento, né? A questão é como isso poderia ser desenvolvido, que é alguma coisa para a universidade fazer. E a oferta, a disponibilização de palestras, cursos com tema de saúde e rodas de conversas também, onde o tema de saúde pudesse ser abordado. Então, concluindo, as sugestões envolvem, como eu já referi, diferentes variáveis que são relacionadas ao trabalho e que são associadas ao adoecimento físico, mental e à qualidade de vida. E a gente percebe que muitas dessas variáveis relevantes são, de fato, pré-existentes, mas foi o que esses funcionários apontaram, tanto o funcionário técnico quanto o funcionário docente, né? São variáveis pré-existentes, mas muitas delas, muitas mesmo, foram agravadas durante a pandemia, como eu já disse antes, porque fomos pegos de surpresa. O contexto mudou e a resposta exigida continuou sendo uma resposta exigida, que nem sempre o contexto permitia. E aí foi necessário desenvolver habilidades novas, sem tempo para treinamento. E isso é uma das variáveis que claramente exacerbam o estresse, que aumentam a ansiedade e que podem levar à depressão. Considerando, inclusive, todo o adoecimento que pode acontecer em função das demandas também pessoais e familiares no contexto da pandemia. Então, assistência à saúde mental, em termos de assistência oferecida pela universidade, pelo hospital, é sugestão em destaque para as duas categorias. E isso demanda atenção especial. E eu chamo atenção ainda para o fato de que isso tem sido solicitado, mas nós tivemos uma adesão muito baixa a essa pesquisa. É alguma coisa que precisamos rever e buscar a forma de sensibilizar a comunidade acadêmica para participar mais desse tipo de pesquisa. Nós não sabemos, por exemplo, se só teve interesse de responder aqueles servidores que já se sentem fragilizados em termos de saúde mental, né? O número foi muito baixo. Será que os outros todos não estão se sentindo fragilizados? Não sentem que o contexto atual é ameaçador, é adverso, não tem sugestões para melhoria? Não podemos afirmar isso. Nós precisamos encontrar formas de sensibilizar mais a população, a comunidade acadêmica para participar dessas sugestões. Nós temos exemplos que chamam muito atenção, principalmente na área da saúde. Profissional da saúde, profissional de medicina, mesmo havendo a oferta de serviços, tem uma resistência muito grande de participar. Então, nós temos que trabalhar não apenas na busca de forma de sensibilizar toda a comunidade para participar dessas pesquisas sobre o que você acha que poderia ser feito pela universidade, o que você sugere, mas também que as pessoas aceitem aquilo que é oferecido como serviços de assistência. Bom, é claro que esses serviços de assistência precisam ser implantados, é uma necessidade, é claro que existe uma demanda, mas nós precisamos também de esclarecer as demandas específicas e conduzir novos estudos que incluam uma amostra que seja mais representativa. É isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu passo de novo a palavra para a professora Larissa e a professora Silene para o fechamento. Vai lá, Silene. Tá, gente, é só mais um minuto, mas eu gostaria de apresentar estou tentando pegar algumas conclusões que nós tivemos, né, nesse processo. E a nossa leitura geral é de que essa pesquisa, ela, mesmo com as limitações que a Sueli voltou a discutir, ela é extremamente importante à medida que ela aponta várias direções, né? E
tanto em relação ao contexto da pandemia, como na prevenção de outras crises e do agravamento de várias situações, nós acreditamos que essa pesquisa deve ser feita de forma continuada. Não existe um bom planejamento de políticas públicas, nem a nível governamental ou a nível institucional, que não passe por diagnósticos, por escutas, né, dos membros de determinada comunidade. Então, é isso que nós tentamos fazer. Foi bastante gratificante, esse é um depoimento pessoal, participar disso, principalmente na escuta direta dos estudantes, porque em vários momentos eles agradeceram por ser um espaço de escuta e de fala que eles não têm, evidentemente pela complexidade, pelo tamanho da UNB, mas que eles não têm acesso. E falaram de modo bastante generoso, foram bastante generosos em suas falas. Bom, o que nós concluímos? Que devem ser considerados grupos de maior sofrimento psicológico. A nossa pesquisa aponta para aqueles indivíduos que têm idade mais jovem, aqueles que apresentam orientação sexual não hegemônica, indivíduos da raça negra, mais suscetíveis, principalmente ao sofrimento psicológico, aqueles que tiveram casos de morte na família ou de pessoas próximas por Covid-19 e sempre aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade financeira, que já eram bastante numerosos, e é claro que esse percentual foi bastante acentuado com a pandemia de Covid-19. E é uma situação que não vai sofrer alterações significativas, no sentido positivo, em curto e médio prazo, nós sabemos. Bom, também nós recomendamos, né, a partir do que analisamos como resultados, o desenvolvimento de ações que mitiguem vulnerabilidade financeira, homofobia, né, preconceitos em relação à orientação sexual dos indivíduos, racismo e também injúria racial, o que também agora pelo STF vocês já devem saber, injúria racial foi finalmente integrado em casos de racismo, né, como racismo, e também as pessoas que sofreram, né, com decorrência do luto, das perdas durante esse período. Então, as ações já estão em andamento, mas é preciso mais e mais investimento, tanto de recursos humanos como recursos financeiros, obviamente, para o desenvolvimento dessas ações. Também o desenvolvimento de ações que fortaleçam o apoio institucional, o suporte social do professor, e também muito foi falado, né, em termos de formação docente, tanto em relação ao investimento, a formação didático-pedagógica, né, os professores também foram pegos de surpresa, aí no ensino remoto, ninguém tinha formação para isso, praticamente, como também o envolvimento, maior envolvimento e maior empatia foi demandada por vários estudantes em relação a vários docentes. Então, investimento nessa relação professor-aluno, que é extremamente importante para a saúde mental, né, dos envolvidos. Também, desenvolvimento de ação de fortalecimento comunitário, ações de educação em saúde mental, né, tanto no investimento em relação aos recursos psicológicos, flexibilidade psicológica, acolhimento aos indivíduos mais jovens, e também o que nós já mencionamos de atenção primária, secundária e terciária à saúde. Então, o que nós tínhamos para concluir é isso. Eu queria novamente falar da satisfação de participar desse estudo, da esperança que eu tenho de que seja uma ação continuada. Se nós aprendemos muito e com muito sofrimento nessa pandemia, nós tivemos, além do sofrimento, o privilégio de ter equipes tão engajadas, né, na universidade, e que promoveram tantas ações e que trabalharam incansavelmente. Nós vimos que a UNB teceu uma teia, uma rede com a qual nós sempre sonhamos, com a participação de estudantes, de representantes dos diversos segmentos e de diversas unidades acadêmicas, então que nós levemos isso adiante e que pesquisas como essa sirvam para fortalecer, né, tanto o diagnóstico, o levantamento das nossas demandas, como também o estabelecimento de ações e de políticas voltadas para o saneamento dessas questões. Muito obrigada, bom dia. Obrigada, Larissa, obrigada, Sueli, obrigada, Silene. A gente ainda tem uns minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário.
enquanto o pessoal coloca aí as perguntas, né, eu queria aproveitar para dizer algumas ações que já foram desencadeadas, né, a partir disso. Então, o DAC, o decanato, né, ele abriu um edital de apoio à saúde mental. Então, foi um edital onde os estudantes em maior vulnerabilidade, né, social, eles vão receber por 6 meses, né, R$ 400, para poderem ou pagar a consulta psiquiátrica fora, ou psicoterapia, né? E a gente fez um mapeamento e continua fazendo, inclusive está disponível no Linktree da Azul, o mapeamento desses preços sociais, né? Então, se alguém, né, mesmo fora do edital tiver interesse, está na nossa página lá da Azul e também, né, disponível, né, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail também, que é dazul@nb.br, que a gente também oferece. Então, esse foi uma ação. A outra ação é que a gente está, nesse momento, né, constituindo os comitês, né, os GTs, para comissão permanente para a construção da política, né, de promoção da saúde para a universidade. Então, são 9 grupos de trabalho, dentre eles um específico de saúde mental, mas outro de promoção de saúde, outro de ambientes saudáveis e sustentáveis, saúde do trabalhador e qualidade de vida, acessibilidade, diversidade sexual, direitos humanos. Então, justamente pegando todos esses temas, né, a gente tem convidado a comunidade, todos os segmentos, a participarem da construção dessa proposta de política. E aí a gente deve ter, no primeiro semestre do ano que vem, o segundo encontro, a segunda conferência NB Promotora da Saúde, já trazendo essas respostas, né, essa construção, e também teve um edital para as unidades acadêmicas, né, para as ações de promoção de saúde dentro das unidades acadêmicas e que acaba sendo para toda a universidade. Então, o Instituto de Biologia mesmo, aí a Silene está coordenando um projeto super legal, super bonito lá, e a ideia é essa, a gente conseguir engajar cada vez mais e mais, né, a nossa comunidade nessas ações. Então, são várias coisas que estão sempre acontecendo, tem sempre novidade no Instagram, né, da Azul, segue a gente, que aí vocês vão acompanhando, né? Bom, como a gente não tem nenhuma pergunta, eu quero agradecer muitíssimo a Larissa, a Silene, a Sueli, foi ótimo. E agradecer também a parceria que vocês sempre tiveram, tanto comigo quanto também com o HUB como um todo. Vocês sempre foram muito parceiras e sempre estiveram dispostas a nos ajudar e a pensar junto também quando era preciso. Então, muitíssimo obrigada. E é isso. Imagina, Silvinha, HUB é amor antigo, não tem como, né? A gente está aí sempre feliz, pioneira, né, na nossa divisão de psicologia, e eu desde a minha graduação aí, apaixonada, enfiada aí dentro do HUB, né? Então a gente segue junto, com certeza, né? O HUB é a nossa casa também. Então a gente está aqui disponível para a gente construir mais coisas juntas, né? E se ajudar mesmo nesses desafios que todos nós temos ainda, né? Eu também tenho um carinho muito especial pelo HUB. Eu entrei no HUB quando eu era estudante de mestrado, pelas mãos da professora Célia Zanon, que foi aluna da professora Teresa Metel, e toda essa trajetória começou ainda durante o mestrado. E é uma instituição que eu respeito muito e que eu espero possa continuar oferecendo a toda a comunidade a assistência que tem oferecido com profissionais tão qualificados. E com o modelo biopsicossocial implementado, temos aí a Silvia como coordenadora do Serviço de Saúde Mental de modo geral. Então, muito obrigada de novo pela oportunidade e, se eu puder ser útil de alguma forma em relação a qualquer atividade da HUB, por favor, contem comigo. Bom, a minha fala é só no sentido de agradecimento, Silvia, tanto pela organização como pela oportunidade, né?
de nós apresentarmos o nosso trabalho para uma comunidade tão visada, tão admirada, tão como o HUB, né? Então, o nosso desejo de colaboração da equipe, em especial a Larissa e a Sueli já vivenciam isso há muito tempo, é enorme. Estamos aí parceiros. Obrigada, gente. E obrigada também aos participantes. E agora, às 10h30, temos em outro link, outra também palestra. Obrigada, gente. Tchau, gente. Um beijo. Muita saúde.